Olá! O meme do momento na internet são 5, 6 rapazes dançarinos que alegram um enterro, um funeral na África. Mas isso nos traz a meditação de hoje. Após a morte, o que acontece? Vídeo de 5, 6 rapazes dançando em um enterro, em um funeral, acho que soa um pouco estranho para a nossa cultura, mas o que está acontecendo ali é um enterro dançante. É uma tradição que ocorre ali na África, principalmente em Gana, onde dura diversos dias e é muito caro por sinal. Um enterro desse pode custar aí até 80 mil reais. E tem também outras coisas particulares da cultura, caixões personalizados. Então, se a pessoa era um pescador, muito provavelmente vão mandar construir um caixão de um peixe. É algo cultural que talvez soe um pouco estranho para a gente, para nós brasileiros, mas isso é interessante porque nos traz a meditação de hoje. O que acontece após a morte? Num momento onde todos nós estamos preocupados em não se contaminar ficando em nossos lares, para não termos assim um encontro precoce com a morte, a Bíblia vem nos informar do que acontece após a morte. E é embasado na Bíblia que eu trago essas afirmações para essa meditação de hoje. Em Hebreus 9:27, tem ali o tribunal de Deus, onde fala o seguinte: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após o juízo. Então Hebreus 9:27 nos começa a abrir esse grande enigma para o homem do que acontece após a morte. Hebreus então afirma que após a morte nós teremos um juízo na presença de Deus. Bom, mas vamos tentar conseguir fechar esse quebra-cabeça. Quando você vai a um tribunal, quando você vai a um juízo, tem alguns processos que serão importantes para a sua condenação ou para que você não seja acusado, para que você seja inocentado. Isso nós encontramos em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E quando juntamos Marcos 16:16 com João 3, onde diz: Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, isso em João 3:16, faz com que nós consigamos decifrar, digamos, esse enigma. Porque quando Marcos 16:16 fala que quem crê, e João 3:16 fala que quem crê no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, então nós já conseguimos entender. Então todo aquele que crer em Jesus Cristo nessa terra, nesse mundo, e Marcos 16:16 completa, e for batizado será salvo. Então crer o quê? Crer que Jesus Cristo, sendo Deus, ele veio nessa terra, sendo perfeito Deus e perfeito homem, sentindo as mesmas dores que nós sentimos quando batemos um martelo em nosso dedo, quando nós estamos tristes. Então Deus, Senhor Jesus Cristo sentiu todas essas coisas, absorveu nossos pecados, sendo ele santo e puro. Então aquele que era e que é puro, absorveu os pecados, as impurezas nossa, sendo ele puro, e transformou essa impureza nossa em pureza, a partir do momento que todos nós cremos em Jesus Cristo, somos purificados pela santa, eterna pureza do Senhor Jesus Cristo. Então esse foi o plano de Deus para a redenção do homem. É um tema bem complexo, a gente teria que voltar lá no início, no Jardim do Éden, mas de uma forma simplificada, de uma forma mais objetiva. Nessa terra, nós podemos chegar na presença de Deus
e sermos inocentados a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. Então esse é o primeiro processo, não tem outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, não os caminhos. Eu sou a verdade, não as verdades. E a vida. Ou seja, não tem outro intercessor, não tem outra pessoa, não tem nada além de Jesus Cristo. É o primeiro passo. Mas Marcos 16:16 continua, quem crer e for batizado será salvo. Mas aí nos traz uma dúvida. Mas Samuel, talvez você me pergunte, e aquele ladrão que estava crucificado com Jesus e não foi batizado nas águas? Mas Jesus falou que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Bom, eu consigo interpretar essa passagem da seguinte forma. O batismo com as águas, ele é uma ordenação. Jesus Cristo se batizou nas águas para deixar como exemplo. E todos nós devemos sim nos batizarmos nas águas. Mas o batismo nas águas não é o que nos leva à salvação. Ele é uma consequência daquilo que cremos. Quando nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, nós ficamos tão alegres, tão contentes, que queremos manifestar publicamente que aceitamos Ele como nosso Salvador. E esse é o batismo das águas. Mas não é o batismo das águas que te dá a salvação. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus e seu Redentor, automaticamente, de uma forma inimaginável para o ser humano, para o homem, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos aqueles que crer e for batizado e recebe o Espírito Santo de Deus, será salvo. Ah, Samuel, você está falando então que não precisa batizar nas águas? Não. Precisa, porque quando acontece esse processo com você, comigo, com todos nós, automaticamente nós somos impelidos a nos batizarmos nas águas, porque é a manifestação da fé, da alegria, da vontade de manifestar que nós estamos junto com o único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Pois bem, finalizando esse nosso raciocínio, essa nossa meditação, que eu confesso que não é simples, que é realmente muito complexo, nós chegamos à seguinte pergunta, mas Samuel, eu sou batizado, eu aceitei Jesus, mas todos os dias eu cometo um erro, eu mesmo cometo um erro também, todos os dias nós erramos, nós não somos perfeitos, nós não somos puros em nós mesmos. Mas a palavra de Deus em 1 João 1,9, o Senhor Jesus Cristo nos deixa uma palavra que é tão confortadora, que mesmo quando o adversário, o inimigo vem nos acusar, nós podemos nos agarrar nas palavras de Jesus Cristo, que fala o seguinte, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, mas não somente para perdoar e purificar. Ou seja, aquele que era e que é puro absorve as nossas impurezas, transformando ela em pureza. Quando nós confessamos a Ele, ao único e verdadeiro Deus, nossos erros, nossas falhas, nós somos purificados a cada dia pelo Seu Espírito Santo. E nenhum mal mais tem poder para acusar aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Talvez essa palavra, nesse tempo onde a morte está rondando todo o mundo, onde muitas pessoas estão aflitas, lutando, correndo, fugindo da morte, traga uma meditação para qual que deve ser o real caminho, para que a morte não tenha mais poder. Talvez ela pode tirar a sua vida desse mundo, mas nunca ela terá poder para te tirar da presença e da vida eterna com o único e verdadeiro Deus. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.